Olá pessoal, tudo bem com vocês? Em nossa aula de hoje, nós estudaremos a Assembleia Geral de Credores. Trataremos das atribuições, convocação e representação da Assembleia Geral de Credores. Estudaremos as disposições sobre o direito ao voto e as deliberações, e ainda a composição e votação, bem como as deliberações sobre o plano de recuperação judicial. A Assembleia Geral de Credores é o órgão de deliberação no processo recuperacional, cujas atribuições estão expressamente e detalhadamente previstas na legislação. Suas funções são exercidas tanto no processo de recuperação judicial, como também no processo falimentar. Trata-se de órgão deliberativo, formado pelos credores sujeitos ao processo concursal e de formação obrigatória na recuperação judicial, salvo no caso de micros e pequenas empresas, mas de formação facultativa na falência. A Assembleia Geral de Credores será convocada pelo juiz por meio de edital, publicado no Diário Oficial Eletrônico e disponibilizado no sítio eletrônico do administrador judicial, com antecedência mínima de 15 dias, o qual conterá, primeiramente, local, data e hora da Assembleia, em primeira e em segunda convocação, não podendo esta ser realizada menos de 5 dias depois da primeira. Segundo ponto, a ordem do dia. O terceiro ponto, o local onde os credores poderão, se for o caso, obter cópia do plano de recuperação judicial a ser submetido à deliberação da Assembleia. Destaque-se que a cópia do aviso de convocação da Assembleia deverá ser fixada de forma ostensiva na sede e filiais do devedor. É importante esclarecer que, além dos casos expressamente previstos nesta lei, credores que representem no mínimo 25% do valor total dos créditos de uma determinada classe poderão requerer ao juiz a convocação de Assembleia Geral. As despesas com a convocação e a realização da Assembleia Geral correm por conta do devedor ou da massa falida. A Assembleia será presidida pelo administrador judicial, que designará um secretário dentre os credores presentes. Nas deliberações sobre o afastamento do administrador judicial ou em outras em que haja incompatibilidade deste, a Assembleia será presidida pelo credor presente, que seja titular do maior crédito, quem tem o maior valor. Para participar da Assembleia, cada credor deverá assinar a lista de presença, que será encerrada no momento da instalação. O credor poderá ser representado na Assembleia Geral por mandatário ou representante legal, desde que entregue ao administrador judicial, até 24 horas antes da data prevista no aviso de convocação, documento hábil que comprove seus poderes, ou a indicação das folhas dos autos do processo em que se encontre o documento. Destacamos ainda que os sindicatos de trabalhadores poderão representar seus associados titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho, que não comparecerem pessoalmente ou por procurador à Assembleia. Toda a deliberação da Assembleia deverá ser lavrada em ata. O voto do credor será proporcional ao valor de seu crédito, ressalvado nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial o disposto no parágrafo 2º do artigo 45 da Lei de Falência. Na recuperação judicial, para fins exclusivos de votação em Assembleia Geral, o crédito em moeda estrangeira será convertido para moeda nacional pelo câmbio da véspera da data de realização da Assembleia. As deliberações da Assembleia Geral não serão invalidadas em razão de posterior decisão judicial acerca da existência, quantificação ou classificação de créditos. No caso de posterior invalidação
de deliberação da Assembleia, ficam resguardados os direitos de terceiros de boa-fé, respondendo os credores que aprovarem a deliberação pelos prejuízos comprovados, causados por dolo ou culpa. Qualquer deliberação prevista da lei de falência a ser realizada por meio de Assembleia Geral de Credores poderá ser substituída com idênticos efeitos por, primeiro, um termo de adesão firmado por tantos credores quantos satisfaçam o quórum de aprovação específico nos termos estabelecidos no artigo 45A da Lei de Falência, ou, segundo, uma votação realizada por meio de sistema eletrônico que reproduza as condições de tomada de voto da Assembleia Geral de Credores. Ou, terceiro, um outro mecanismo reputado suficientemente seguro pelo juiz. Essas deliberações serão fiscalizadas pelo administrador judicial, que emitirá um parecer sobre a sua regularidade, previamente a sua homologação judicial, independentemente da concessão ou não da recuperação judicial. O voto será exercido pelo credor no seu interesse e de acordo com o seu juízo de conveniência, e poderá ser declarado nulo por abusividade, quando manifestamente exercido para obter vantagem ilícita para si ou para outrem. A cessão ou a promessa de cessão do crédito habilitado deverá ser imediatamente comunicada ao juízo da recuperação judicial. A Assembleia Geral será composta pelas seguintes classes de credores. Em primeiro, os titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho. Em segundo, os titulares de créditos com garantia real. Em terceiro, os titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados. Em quarto, titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte. Na escolha dos representantes de cada classe no comitê de credores, somente os respectivos membros da classe poderão votar. Nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, todas as classes de credores referidas no artigo 41 da Lei de Falência deverão aprovar a proposta. É importante ressaltar que nas classes de titulares de créditos com garantia real e titulares de créditos quirografários com privilégio especial, geral ou subordinados, a proposta deverá ser aprovada por credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes à Assembleia e, cumulativamente, pela maioria simples dos credores presentes. Por outro lado, nas classes de titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho e ainda na classe de titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte, a proposta deverá ser aprovada pela maioria simples dos credores presentes, independentemente do valor de seu crédito. O credor não terá direito a voto e não será considerado para fins de verificação de quórum de deliberação se o plano de recuperação judicial não alterar o valor ou as condições originais de pagamento de seu crédito. As deliberações da Assembleia Geral de Credores previstas na Lei de Falência poderão ser substituídas pela comprovação da adesão de credores que representem mais da metade do valor dos créditos sujeitos à recuperação judicial, observadas as exceções previstas na Lei de Falência. As deliberações sobre o plano de recuperação judicial poderão ser substituídas por documento que comprove o cumprimento do disposto no artigo 45 da Lei de Falência. As deliberações serão fiscalizadas pelo administrador judicial, que emitirá parecer sobre sua regularidade, com oitiva do Ministério Público, previamente a sua homologação judicial, independentemente da concessão ou não da recuperação judicial. Bom, meus amigos,
concluímos a nossa aula de hoje. Um abraço e até a próxima.